Essa é uma história real que aconteceu em dezembro de 1972. Don Ripple era um competente engenheiro de voo em uma das companhias aéreas mais famosas dos Estados Unidos, a Eastern Airlines. A esposa dele ficou completamente chocada quando recebeu uma ligação da base da companhia com a notícia de que ele havia falecido em um terrível acidente. Essa informação teria chocado aquela mulher se o próprio Don não estivesse sentado ao seu lado no sofá, assistindo TV. Eles até chegaram a rir do mal-entendido, ou pensaram que se tratava de algum tipo de trote. Porém, meses depois, uma outra ligação foi feita para a residência do engenheiro de voo, pedindo que ele se apresentasse imediatamente ao aeroporto em Nova York, pois o engenheiro de voo escalado para a viagem não havia aparecido, e se ele não pudesse estar presente, o voo seria cancelado. Don já estava acostumado a ser chamado para cobrir algum colega, mesmo durante os seus dias de folga. Apesar de ter recebido a ligação à noite, ele se despediu de sua esposa, Alice, sem saber que essa seria a última vez que eles iriam se ver. Ela ficou com uma sensação estranha, pois já tinha ouvido aquela voz da ligação antes. Mais tarde, ela teria certeza de que era a mesma pessoa que ligou dando a notícia do falecimento de seu marido. Mas já era tarde demais e ele já estava a caminho do aeroporto. Segundo a ligação, Charles Don Ripple deveria trabalhar no voo da Eastern Airlines 401, que estava programado para partir do aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York. O destino era o aeroporto internacional de Miami, na Flórida. Mas um terrível acidente faria com que o avião jamais chegasse ao seu destino, se perdendo para sempre na noite escura e sem lua. Don Ripple chegou ao aeroporto e foi recebido com muita surpresa pela equipe, que pensou que se tratava de um verdadeiro milagre que o colega tivesse decidido aparecer justo na hora que eles mais precisavam. O engenheiro de voo não deu muita bola, pois ele sabia como uma grande companhia funcionava, e às vezes os funcionários não se comunicavam entre si. Ele não estava ali por acaso, ele tinha sido convocado para o serviço. Mas a verdade era muito diferente, como Alice veio a descobrir depois daquela noite fatídica. Após o funeral de seu marido, Alice foi até a Eastern Airlines para tentar descobrir quem era o funcionário que havia ligado convocando o marido para o trabalho. Mas a resposta que ela recebeu fez o seu sangue gelar. Um dos responsáveis disse a ela que ninguém havia ligado para Don Ripple e que foi uma infeliz surpresa ele ter aparecido, já que eles estavam sem tripulação naquela noite. Só que essa não seria a última vez que Don Ripple seria visto, assim como alguns de seus companheiros de trabalho, como o capitão da aeronave, Robert Loft, dando início a uma série de acontecimentos até hoje inexplicáveis. Naquela noite, o voo era operado por um Lockheed TriStar, uma aeronave de passageiros muito moderna na época. A hora programada para a partida do voo 401 era às 21h20, horário local, em 29 de dezembro de 1972. No entanto, o acidente ocorreu durante a aproximação para o pouso em Miami após a meia-noite, em 30 de dezembro do mesmo ano. O acidente aconteceu em uma área próxima ao aeroporto de destino, o Parque Nacional Everglades, na Flórida. O voo 401 decolou de Nova York com 176 passageiros a bordo e uma tripulação de 13 pessoas, incluindo o capitão Robert Loft, o primeiro oficial Albert Stockstill e o segundo oficial, engenheiro de voo, Don Ripple. A aeronave estava funcionando normalmente em um voo bastante tranquilo, que deveria chegar logo após a meia-noite no destino. Até que se aproximasse do aeroporto internacional de Miami, nada de anormal havia acontecido, até que o comandante mandou baixar o trem de pouso para a aproximação final. Foi aí que começaram os problemas. Numa noite absolutamente escura e voando sobre os enormes pântanos da Flórida sem nenhuma referência visual, os tripulantes perceberam que a luz que indicava os trens de pouso baixados e travados não havia acendido. O que provavelmente seria apenas uma falha na luz de indicação, precisava de uma verificação para que o pouso pudesse ocorrer em segurança. Naquele modelo de avião da época, era possível descer até um compartimento que, com a ajuda de alguns espelhos, permitia que fosse verificado visualmente se os trens de pouso estavam na posição correta. O engenheiro de voo Don Ripple se ofereceu para ir até lá investigar, enquanto os pilotos tentavam consertar a luz no painel. Enquanto eles estavam distraídos com esse problema,
muito provavelmente o capitão esbarrou na coluna do manche e comandou, sem perceber, uma curva muito suave que fez a aeronave começar a perder altitude lentamente. Com a noite totalmente escura e sem nenhuma referência visual, nenhum deles notou que o avião estava em uma rota de colisão e a aeronave eventualmente colidiu com o pântano do Parque Nacional Everglades, a cerca de 29 km do aeroporto. O impacto resultou na morte de 101 pessoas a bordo, incluindo o Capitão Loft. Depois daquela tragédia, do resgate dos sobreviventes e do enterro das vítimas fatais, começou uma intensa investigação que mostrou o que levou o acidente a acontecer. A companhia aérea continuou operando aquele modelo de avião, um dos mais populares na empresa. E foi num voo como qualquer outro que uma aeromoça trabalhando na galley, a cozinha do avião, teve uma experiência de outro mundo. Sozinha naquele compartimento que ficava isolado naquele modelo de avião, ela viu o ambiente se encher com uma fumaça espessa e sem cheiro. Ela se preocupou e começou a olhar todos os aparelhos em busca de fogo, mas o que ela viu a assustou muito mais do que qualquer incêndio, mesmo em um avião. Ela viu no meio daquela neblina um rosto se formando. Um rosto que ela conhecia muito bem. Era Don Ripple. Muito assustada, ela saiu de lá e não comentou com ninguém a princípio sobre essa experiência. Ela sabia que iriam afastá-la do trabalho, pois isso era um sinal de estafa mental, ou mesmo um tipo de trauma por ter perdido um conhecido próximo de uma forma tão drástica. Mas em uma outra aeronave da empresa, também do mesmo modelo, uma outra aparição, ainda mais intrigante e assustadora, fez com que ninguém mais pudesse negar o que estava acontecendo, já que os passageiros também foram testemunhas. Em um outro voo da companhia, no mesmo tipo de avião usado no acidente do voo 401, uma presença estranha chamou a atenção de uma comissária de bordo da primeira classe. Um homem muito distinto, usando o uniforme completo da empresa, estava sentado em um dos assentos, com um olhar fixo e perdido no horizonte. Parecia uma presença calma, bastante tranquila, mas a comissária não tinha visto nenhum funcionário na lista de passageiros naquele dia. Enquanto os outros passageiros da primeira classe se sentavam, ela resolveu ir conversar com esse homem, mas ela foi sumariamente ignorada. Por mais que ela insistisse em querer saber quem ele era e o que ele estava fazendo ali, o homem continuava com um olhar calmo e sereno, sem nem perceber a presença da mulher. Os passageiros começaram a estranhar o comportamento daquele homem e a comissária decidiu chamar o capitão da aeronave para resolver o problema, antes que isso começasse a causar um maior desconforto para os passageiros. O comandante se levantou e foi em direção à cabine de passageiros. O capitão não só avistou o homem misterioso, como o reconheceu na mesma hora, dando um grito, dizendo que aquele homem era ninguém mais ninguém menos que o capitão Robert Loft, que tinha perdido a vida no acidente do voo 401. Nesse exato momento, o homem desapareceu diante dos olhares incrédulos dos passageiros, que saíram correndo da aeronave, e o voo teve que ser cancelado e remarcado. Mas a partir desse incidente, as histórias já não podiam mais ser contidas, e a imprensa acabou tomando conhecimento dessa e de muitas outras aparições nos voos dos TriStar da Eastern Airlines. Outras aparições do Capitão Loft foram relatadas por diversas equipes, sempre dizendo que ele era uma presença calma e reconfortante. Ele se limitava a dar conselhos de segurança e era visto até mesmo checando as luzes da cabine. As aparições do comandante passaram a ser vistas como um sinal de boa sorte, já que ele parecia estar lá para ajudar. Uma das aparições mais chocantes aconteceu ainda em voo. Uma comissária tomou o maior susto ao dar de cara com Don Ripple dentro da galley. Ele estava mexendo no forno e assim que notou a presença dela, ele deu um alerta de arrepiar. Ele disse para ela tomar muito cuidado, pois aquela unidade poderia pegar fogo. Logo depois disso, ele desapareceu como que por encanto, deixando apenas a porta do forno aberta, como uma forma de confirmar para a aeromoça que ela não estava maluca e que ela realmente tinha tido uma experiência de outro mundo. Ela levou a história muito a sério e resolveu não usar aquele forno durante o voo. Assim que o avião pousou, ela fez questão de reportar um defeito no aparelho para manutenção. Assim que os mecânicos entraram na galley e fizeram um pequeno teste ligando o forno,
Ele começou a pegar fogo devido a um curto-circuito. O fogo foi prontamente controlado e o forno foi substituído. As histórias foram se espalhando cada vez mais na imprensa, e isso atraiu muitos curiosos, fãs de histórias de fantasmas e também muitos médiums e ocultistas que faziam questão de lotar os voos nos 3 Stars da Eastern Airlines. A companhia não estava gostando nada desse tipo de publicidade e fez de tudo para abafar as histórias. Mas a verdade é que as aparições continuavam e não havia como negar nem para os passageiros e nem para a imprensa, e muito menos para os funcionários. Uma outra aparição muito famosa de Don Ripple em um dos voos desse modelo de aeronave se tratou não apenas de uma aparição, mas de uma premonição. O engenheiro de voo, que foi levado pelo destino pro além, retornou uma última vez para dar um recado para a tripulação de um tristar da companhia. Don Ripple teria aparecido na cabine durante um voo e garantiu para os pilotos que nunca mais haveria um acidente com um avião daquele modelo naquela companhia aérea. Embora as histórias do Capitão Robert Loft e de Don Ripple sejam as mais notórias em relação ao voo 401, há também histórias relacionadas ao primeiro oficial, o copiloto Albert Stockstill, que também perdeu a vida no acidente. No entanto, as histórias envolvendo Albert não são tão amplamente conhecidas como as que cercam os outros membros da equipe. Os relatos envolvendo a aparição do copiloto são menos comuns, já que os avistamentos de Stockstill muitas vezes envolviam a sua aparição nas proximidades da área do acidente ou em instalações da companhia aérea no aeroporto de destino. É possível que muitas vezes a aparição do primeiro oficial tenha passado despercebida, já que ele estava sempre trajando seu uniforme completo e o seu comportamento era aparentemente normal. Até mesmo por isso que a história mais famosa envolvendo Stockstill aconteceu de uma forma bastante diferente, impossível de passar despercebida. Trata-se do relato de um homem que trabalhava nos arredores do aeroporto onde o voo 401 deveria ter pousado. Esse homem foi entrevistado na época do acidente pelo escritor John Fuller, que estava escrevendo um livro chamado O Fantasma do Voo 401, publicado em 1976. Esse livro tratou de popularizar as lendas e histórias envolvendo as aparições sobrenaturais relacionadas ao acidente. Segundo o homem entrevistado pelo escritor, certo dia ele deu de cara com um homem com uniforme de piloto bem próximo ao aeroporto. Mas esse homem estava completamente molhado e desorientado. Ele perguntava insistentemente como chegar ao aeroporto, pois ele tinha um voo de conexão para pegar e não podia se atrasar. Assustado, o homem respondeu que naquele horário não havia nenhum voo de conexão. Imediatamente o piloto desapareceu na frente dos olhos desse homem, que mais tarde reconheceu por uma foto o oficial Albert Stockstill como sendo aquela entidade do além. Os relatos de aparições de fantasmas eram tão frequentes, mas tão frequentes, que a companhia resolveu investigar por conta própria o que estava acontecendo. Durante essas investigações, eles descobriram uma coincidência muito interessante. Logo após o acidente do voo 401, os destroços do avião foram recuperados dos pântanos da Flórida, e após as investigações das autoridades, as peças que ainda estavam em bom estado foram recondicionadas e colocadas novamente para o serviço, depois de testadas e aprovadas pela manutenção, como forma de economizar na operação da companhia. Foi então que os investigadores conseguiram descobrir que as aparições de Don Ripple, do Capitão Robert Loft e dos outros que perderam a vida naquele terrível acidente apenas aconteciam nas aeronaves que utilizavam as peças que haviam sido recuperadas do voo 401. A empresa imediatamente ordenou que as peças reutilizadas fossem removidas de todos os aviões da frota, e após isso, as aparições sumiram para sempre. Nunca mais funcionários ou passageiros reportaram casos estranhos nos voos daquela companhia aérea. Mas no final das contas, a previsão de Don Ripple se realizou, já que a companhia nunca mais registrou nenhum acidente com sua frota de TriStar, e os aviões foram aposentados depois de muitos anos de serviço, dando espaço a modelos mais modernos de aviões. As histórias dos fantasmas do voo 401 na Eastern Airlines se espalharam pela indústria da aviação e se tornaram parte da cultura popular. A lenda do voo 401 inspirou livros,
filmes e programas de televisão sobre fantasmas em aviões, sendo até hoje um grande mistério desse e do outro mundo, tendo muitas testemunhas que juram de pés juntos que tudo que se diz por aí é a mais pura verdade. A história do voo da Eastern 401 ainda é lembrada como uma tragédia aérea significativa, que trouxe muitas lições para o setor da aviação comercial e, sem dúvida, é uma das histórias mais conhecidas sobre fantasmas em aeronaves. Se você ficou intrigado com essa história, eu garanto que a próxima que está aparecendo na sua tela vai deixar você de cabelo em pé. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima história!